Tribo Primitiva capítulo 26. Grande colheita. Novamente as tigelas de folhas foram espalhadas no chão com varas de peixe. Ninguém, exceto Mufene, sabia para que serviam essas coisas. Eles olham para mim, eu olho para você, franzindo a testa em confusão. Ok, agora todo mundo está se escondendo como ontem. Quando a galinha original, ou seja, o dragão de cabelo de flor aparecer, cerque-o e depois cubra-o com a rede de vime em sua mão. Mas eles correm tão rápido que não podemos alcançá-los. Alguém se perguntou. Não se preocupe, você vai alcançá-los mais tarde. Mufene disse confiante com uma expressão calma. Essas pessoas eram céticas e honestamente encontraram os arbustos ou arbustos e os esconderam. Em pouco tempo, um grupo de galinhas primitivas apareceu na grama onde Mufeng jogou os palitos de peixe agora mesmo. Parece que Minglong está muito familiarizado com os hábitos dos animais na selva. Mufeng sentiu secretamente. Depois que esse grupo de galinhas primitivas apareceu, toda a tribo cerrou os punhos secretamente, ansiosamente querendo sair correndo naquele momento. Mufeng ficou ainda mais surpreso. Meu Deus, esse grupo de galinhas primitivas é criado por alguém? Por que existem tantos? Na memória de sua vida anterior, os pássaros nas montanhas raramente vivem em grupos. Mas agora, este grupo de galinhas primitivas não se parece com 1 ou 200. Isso vai fazer uma fortuna. Mufeng estava animado do fundo de seu coração, olhando para a galinha original sem se mexer. Minha, é toda minha. Este grupo de galinhas primitivas não é muito diferente das galinhas da memória de Mufeng. Mas as penas em seus corpos são mais vívidas, e suas cabeças são muito maiores do que as galinhas posteriores. Especialmente suas cabeças não são pentes vermelhos, mas uma coroa de osso levantada. O mais importante é que, se você olhar de perto, descobrirá que há 2 fileiras de dentes irregulares em seus bicos. Acontece que as galinhas primitivas realmente evoluíram dos dinossauros. Mufeng suspirou interiormente, pois havia testemunhado pessoalmente os ancestrais das galinhas vivas. E ele imediatamente pensou em uma questão fora de sua mente, e essa é uma questão sobre a qual as pessoas estão discutindo: a galinha ou um ovo veio primeiro? Agora parece que se devemos rastrear a fonte. A resposta a esta pergunta também está disponível: a galinha primeiro. Aqui, Mufeng ainda está pensando loucamente, mas os membros do clã Jiang já estão olhando para a cena diante deles. As galinhas primordiais que acabavam de entrar na área de forrageamento começaram a abaixar a cabeça para bicar a grama, e logo algumas galinhas encontraram os palitos de peixe que haviam caído da grama. Quando uma galinha primitiva esticava o bico e bicava, um espeto de peixe longo e fino era mantido em sua boca. Então ele levantou a cabeça e engoliu continuamente, e o pedaço de peixe deslizou na garganta ao longo do bico do pássaro pouco a pouco. Essa cena foi vista por Mufeng, e ele sorriu silenciosamente. Ele criava galinhas quando era jovem, sabendo que galinhas comem lagartas, peixes longos, escorpiões, etc., tudo em uma postura inteira. Então não é nada surpreendente. Especialmente a carne de peixe tem uma atração especial para o frango também. Nesse momento, as outras galinhas primitivas descobriram a normalidade da galinha e se inclinaram para bicar, mas balançaram a cabeça da galinha para a esquerda e para a direita para evitar o passado. Ao mesmo tempo, acelerou seu pescoço e finalmente pegou o pedaço de peixe inteiro. Engolido. Este é um bando típico de galinhas pegando comida. Mas não muito tempo, outras galinhas primitivas também encontraram varas de peixe espalhadas pelo chão, e lutaram freneticamente. Os espetos de peixe no chão acabaram rapidamente. As pessoas do clã Jiang não muito longe ainda não entendem. Depois de comer a comida no chão, você pode ir comer a grama na tigela de folhas. Depois de comer, eles não fogem. Com certeza, a galinha original depois de provar os deliciosos palitos de peixe começou a se agitar, todos rindo, e ao mesmo tempo abrindo suas asas, expandindo seu alcance de forrageamento e curvando suas cabeças procurando comida no chão. Logo, essas galinhas primitivas encontraram os palitos de peixe espalhados nas tigelas de folhas no chão, e gritaram de alegria e emoção. Gluck! Gluck! A galinha original abriu a boca e se embriagou com o peixe na pequena tigela de folhas, mas antes de tocar o peixe dentro, mordeu os espinhos e espinhos. A carne do peixe fica perto da boca, mas os espinhos da madeira são impedidos.
No entanto, a galinha original que mordeu a tigela de folhas não estava disposta a soltar, como se estivesse preocupada que, assim que soltasse, outras galinhas viessem e efodessem. Só assim, a tigela de folhas de árvore é como uma grande máscara, não apenas cobrindo a boca da galinha original, mas também cobrindo seus olhos. Por um lado, a galinha primordial com os olhos vendados estava relutante em se soltar e, por outro lado, ele não podia ver a estrada à sua frente, então ele só podia correr para a esquerda e para a direita como bêbado com uma tigela de folhas, e depois caiu no chão. Mesmo assim, a galinha original que caiu no chão ainda se recusou a soltar. Logo, esse grande grupo de galinhas primitivas, que não sabiam o número específico, começou a bêbado coletivamente, cada um com uma tigela de folhas na boca, vendado e girando. Porque eles não podem ver a estrada, eles não podem correr muito. Depois de ver essa cena, os membros do clã Jiang que estavam escondidos no escuro mostraram expressões horrorizadas em seus rostos, e todos estavam se perguntando se Mu Feng havia usado alguma bruxaria. Caso contrário, como essas galinhas primitivas poderiam girar assim? Mas neste momento, Mu Feng ignorou os pensamentos de sua tribo. Vendo as galinhas primitivas se virando, ele pegou a rede de vime ao seu lado e correu para a frente, gritando, rápido, é agora. Os membros do clã Jiang que foram despertados por uma palavra gritaram excitadamente e pegaram a rede de cana, e eles eram uma bagunça das galinhas originais que estavam bagunçando. Em menos de 10 minutos antes e depois, 10 galinhas primitivas fugiram do campo, e as demais foram capturadas pelo clã Jiang. Mu Feng contou números, 112. Ele não pôde deixar de rir de orelha a orelha. É uma boa colheita novamente. Tribo Primitiva capítulo 27. Ensino do Iluminismo chefe guerreiro. Alguém ao redor gritou animadamente. Nós pegamos tantos dragões de cabelo de flores. Yeah, yeah. Mingguang corou de excitação. Eu não esperava ir caçar com você. É tão simples. Grande chefe da Xian. Mu Feng estava indefeso. Ele descobriu que enquanto as pessoas da tribo estivessem animadas, eles se chamariam de grandes chefes, e eles tinham que se acalmar para chamar Mu Feng de volta. A coisa mais terrível é que esse grupo de pessoas gosta de gritar da Xian quando está animado, e ele entrou em pânico quando ouviu. Ele acenou apressadamente com a mão e disse, é uma coisa boa poder pegá-lo. Agora volte para a tribo. Sim, tantas galinhas cruas foram suficientes para nós comermos por muito tempo. Volte novamente. Mu Feng disse com raiva, não dissemos. Agora não podemos comer todas as presas que capturamos. Precisamos manter uma parte dela, para não precisarmos nos preocupar com comida no futuro. Sim. O homem respondeu apressadamente, não direi mais isso. Então Mu Feng correu de volta para a tribo com pessoas, o que naturalmente causou outra sensação. Como todo mundo que sai para caçar está segurando a corda do tendão do animal, há 3 ou 4 galinhas primitivas em cada corda. Ah! O povo da tribo aplaudiu e pulou de pé. A equipe de caça é muito boa, pegou tantos dragões estriados de uma só vez. O chefe guerreiro disse, isso é chamado de galinha original. Seja o que for, é o suficiente para nós comermos tanto agora. O chefe guerreiro disse que ele só pode comer parte dela. Você não pode comer abertamente. Você tem que criar o resto. O que fazemos para criá-los? Não temos comida suficiente. Mu Feng suspirou, apenas para dizer, o frango original não pode ser comido de uma só vez, temos que manter uma parte dele e nos preparar para o futuro. As crianças da tribo são muito fracas. Não podemos apenas cuidar de nós mesmos. Temos que alimentá-las o suficiente com comida boa o suficiente para que possam ser mais fortes e proteger a tribo quando crescerem. Somente assim nosso clã Jiang pode se tornar cada vez mais forte. Houve um momento de silêncio na multidão e, finalmente, todos se ajoelharam e estenderam uma mão para Mu Feng. Siga as instruções do chefe guerreiro. Só então Mu Feng se virou impotente e levou as pessoas diretamente ao sopé de Beizan. Os membros do clã Jiang se entreolharam preocupados e, finalmente, alguém disse em voz baixa, o chefe não ficará bravo conosco, certo? Deveria. Não. Mu Feng caminhou em direção a Beizan com o coração pesado, e pela primeira vez ele estava um pouco preocupado com o estado da sociedade primitiva. Quando pegavam a presa, sua primeira reação era comê-la toda de uma vez. Se você pode encher seu estômago hoje, você pode comer o quanto puder.
Quanto ao amanhã e depois de amanhã, ninguém se importa. Ele acreditava que se não fosse colocado lá como chefe guerreiro, eles realmente comeriam todas aquelas galinhas primitivas. Parece que o povo da tribo tem que resolver não só o problema do estômago, mas também o esclarecimento ideológico e a cognição. Mufeng secretamente balançou a cabeça, afastou a infelicidade e deu um tapinha em sua cabeça. Sim, eu entendo que eles não entendem. Eu sou um chefe guerreiro. Eu tenho a palavra final para esta tribo. Pensando nisso, o coração de Mufeng de repente se abriu. Esta é minha terra de 3 acres. Se a tribo é boa ou ruim depende de como eu me desenvolvo. Ele estava de repente cheio de energia novamente. Minguang, amarre as galinhas em suas mãos. Agora preciso para encontrar a bengala. Quanto mais, melhor. Chame todas as pessoas da tribo que podem fazer coisas, independentemente de homens, mulheres e crianças. Minguang ficou surpreso e não entendeu o que Mufeng ia fazer, mas imediatamente concordou, sim. Logo, todas as coisas que Mufeng queria estavam reunidas na frente dele, e todos vieram até ele. Mufeng apontou para o curral de ovelhas atrás dele. Você viu? As ovelhas são criadas aqui, para que possamos esperar que as ovelhas grandes deem à luz os cordeiros, e os cordeiros cresçam para regenerar cordeiros. Teremos mais para comer no futuro. Ovelhas. Todos os membros do clã Jiang seguiram os dedos de Mufeng e viram que o grupo de ovelhas selvagens estava pastando. Os olhos de alguém de repente se iluminaram, como se entendessem o significado de Mufeng. E agora, nós também pegamos tantas galinhas primitivas. Elas são definitivamente comestíveis, mas elas não podem ser comidas todas de uma vez, e algumas delas devem ser mantidas. Mas o Amaolong. Galinhas primitivas não dão à luz filhotes. Alguém perguntou. Mufeng sorriu e balançou a cabeça, deliberadamente tentando popularizar o ditado: a galinha ou um ovo veio primeiro para a tribo, mas ele percebeu que era difícil para eles entenderem, então sorriu e disse: se a galinha original não tem filhotes, então de onde vêm tantas galinhas originais grandes? É porque eles não dão à luz filhotes, mas ovos. Mufeng disse esta palavra familiar com um sorriso. Frangos primitivos são chocados de ovos. Então este ovo pode ser usado para botar pintinhos, mas também use-o para comer. A nutrição dos ovos não é comparável a muitos alimentos. Pode tornar a nós e as crianças da tribo mais fortes. Mufeng explicou os benefícios das galinhas e dos ovos de uma só vez. É só que os membros do clã Jiang ouviram com os olhos arregalados, porque as palavras ovo, incubação e nutrição mencionadas por Mufeng eram palavras completamente ininteligíveis. Mufeng parecia estar ciente disso, e sorriu impotente em seu coração, e seu ensino de iluminação parecia um pouco mais rápido. Parece que ainda não podemos levá-lo muito rapidamente. Mufeng suspirou interiormente. Pensando nisso, ele acenou com a mão. Bem, vamos aprender a fazer galinheiros comigo primeiro. Quanto a como criar galinhas e como comer, vou lhe dizer aos poucos. Sim. Siga as instruções do chefe guerreiro. Todos se ajoelharam em um joelho, com uma mão para cima. Volte novamente. Mufeng ficou sem palavras. Tribo Primitiva capítulo 28. Criar galinhas é um trabalho técnico. Fazer um galinheiro? Todos olharam para Mufeng juntos, com olhos perplexos. Os dentes brancos da multidão levantaram a cabeça. Os olhos de Roxing estavam cheios de perguntas. Irmão Mufeng, o que é um galinheiro? O galinheiro é usado para domesticar galinhas primitivas. Mufeng apontou para o curral de ovelhas. O lugar onde a ovelha é criada é chamado de curral de ovelhas, e o lugar onde a galinha é criada é chamado de galinheiro. Depois de uma pausa, ele disse novamente: no entanto, essas galinhas primitivas não foram domesticadas com sucesso. Elas não podem ser colocadas em galinheiros pequenos. Elas devem ser colocadas em um galinheiro grande. Grande galinheiro? Por quê? Baifang franziu as sobrancelhas de Xiu, inclinou a cabeça e pensou, mas não conseguiu entender. Como eles ainda são selvagens, de repente perdem a liberdade e são trancados. Se o espaço é muito pequeno, é fácil ficar com raiva. Mufeng explicou com um sorriso. Morrer? Caninos brancos. Foi pego de surpresa, suas sobrancelhas franzidas torcidas em uma espinha. Seu rosto estava confuso e ele parecia ainda mais bonito. Sim. Mufeng disse com um sorriso. Se o lugar for muito pequeno, eles não vão comer ou beber,
E então morrerão de fome. A galinha primitiva também ficará brava? Caninos Brancos olhou para a galinha acorrentada com curiosidade, inacreditavelmente. Mufeng sorriu e balançou a cabeça, pensando, criar galinhas é uma habilidade. Na verdade, o que ele disse é verdade. Quando ele ainda estava nos tempos modernos, ele havia capturado fazões selvagens. Quer fossem colocados em uma gaiola de frangos sozinhos ou com galinhas domésticas, logo morreriam de fome sem comer ou beber. Mas se for um lugar relativamente espaçoso, seja um único ou um grupo, pode sobreviver bem. Esta é a sua vantagem dos tempos modernos. Ele tem uma experiência inimaginável em coisas como criação de galinhas. Ok, agora todo mundo vem comigo para fazer um grande galinheiro, grande o suficiente para colocar essas galinhas. Mufeng pegou alguns ratãs em uma mão e uma faca de osso na outra, afiou uma seção do ratã e depois a inseriu no chão obliquamente, com a ponta atingindo 10 centímetros no chão. Depois, Mufeng cortou mais alguns ratãs e os inseriu no chão a uma distância de 5 ou 6 centímetros. Então ele inseriu a bengala na direção oposta, e o protótipo de uma cerca em forma de diamante saiu. Imediatamente depois, ele colocou a parte superior da cana de forma escalonada, tecendo uma rede, o que a tornou mais estável. Agora todos podem tecer redes de vime como esta com as varas de vime, e depois de formar um grande círculo, torna-se um grande galinheiro. Mufeng olhou para o comprimento da bengala, pensou sobre isso e disse, atenção, a bengala está inclinada para o meio máximo possível, para que a galinha original possa ser colocada fora da gaiola. Sua ideia é muito simples, ou seja, tecer este galinheiro em uma gaiola de boca de garrafa com um fundo largo e um topo estreito, para que, mesmo que a galinha original possa voar por uma certa distância, ela não possa se apressar fora da gaiola. Afinal, as galinhas não podem voar verticalmente sobre um obstáculo de 2 metros de altura, e voar na diagonal será restringido por gaiolas largas e estreitas no topo. Esta também é a experiência de Mufeng de criar galinhas em sua vida anterior. Com certeza, há tantas pessoas e pessoas poderosas. Quase todas as pessoas de toda a tribo podem fazer o galinheiro da cerca, e ele é concluído em menos de meia hora. Mufeng pediu às pessoas que deixassem uma lacuna e teceu uma pequena porta de cerca sozinho e depois apertou. Um galinheiro tão grande com um piso de 200 ou 300 metros quadrados, a boca da gaiola voltada para o céu, tem quase 3 metros de altura e é tecido dessa maneira. Olhando para uma gaiola de frango tão grande, Mufeng de repente sentiu que se fosse aplicado para o Guinness Records em uma vida anterior, definitivamente seria outro recorde mundial. Ele pediu a Liu que colocasse todas as galinhas originais nas gaiolas, apenas para descobrir que 8 galinhas estavam morrendo e foram apanhadas diretamente. Mufeng cancelou o pedido e as 104 galinhas restantes tinham 36 galos e 68 galinhas. De acordo com o princípio de domesticado e reproduzido, Mufeng escolheu os velhos e fracos entre os 36 galos, deixando 12 neles. Desta forma, são 32 galinhas no primeiro lote. 32 galinhas são a soma total das tribos Jiang que não comeram nos últimos anos. Afinal, o frango original correu muito rápido. Isso pode ser confirmado a partir da corrida no galinheiro para a galinha original que só pode ver após imagem. As galinhas são guardadas, mas o problema é, novamente, como criar essas galinhas. Com certeza, Mingguang perguntou, Mufeng, como essas galinhas primitivas devem ser criadas? Elas não comem grama. É fácil. Mufeng disse com um sorriso. A tribo está cercada pelos espigões de grama que secaram no outono e inverno passados. Alguém está procurando alguém para puxar os espigões de grama e jogá-los. Além dos espigões de grama, todos também podem bater no solo para pegar minhocas, pequenos insetos e grandes. As folhas da grama podem ser comidas pela galinha original. Ah, a propósito, não se esqueça de cavar outra piscina. Construí-la com pedras e dar-lhe água todas as manhãs, meia-noite e noite. Além disso, coloque um pouco de palha seca nele. Papa seca. Mingguang ficou surpreso. Qual é a utilidade disso? Se não houver nenhum acidente, você saberá amanhã. Mufeng sorriu misteriosamente. Então acenou com a mão. Ok, todos vão trabalhar. Então ele olhou para o oeste da tribo e viu de longe que Liu havia retornado com pessoas. Parecia que eles não estavam voltando de mãos vazias.
Antes que Liu Ren chegasse ao muro de proteção, ele começou a gritar bem alto: chefe guerreiro, veja quantas ovelhas selvagens trouxemos de volta. Tribo Primitiva capítulo 29. Fortaleça a tribo. Todas as pessoas de Liu trouxeram de volta uma dúzia de ovelhas selvagens, todas radiantes. Mas depois de ver o grande galinheiro atrás de Mufeng, Alegria ficou chocada. Deus! Você pegou tantos dragões de cabelo de flores? Sim. Mufeng assentiu. Eu peguei muito desta vez. Eu não esperava que houvesse tantos nesta floresta. Ele olhou para trás de Liu e não pôde deixar de sorrir. Parece que você os capturou também. Bem, a 11 lá desta vez. Liu estava animado. Eu vi que a armadilha ainda pode ser usada. Depois de pegar a ovelha, coloco grama nela. Infelizmente, não há sal suficiente na tribo. Caso contrário, vou borrifá-la novamente. Um pouco de água salgada deve ser capaz de para pegar mais. Mufeng assentiu. Sim. Mas você tem que esperar que a tribo obtenha sal suficiente. A propósito, onde a tribo conseguiu o sal antes? O rosto de Liu de repente ficou envergonhado. Foi trocado com a tribo do dragão Omang. Foi o povo deles que roubou o fogo de nossa tribo e feriu gravemente o velho chefe. Mufeng perguntou estranhamente, onde eles conseguiram o sal? Já que as outras duas tribos sempre trocaram coisas entre si, porque eles vêm à nossa tribo para roubar fogo? Disse Liu amargamente. Antes sempre dávamos peles a eles, e eles nos davam sal. Mas a última vez que preparamos peles e as trocamos com eles, o povo deles disse que o sal havia sumido e eles queriam que voltássemos. Mas não muito tempo depois que eles voltaram, seu povo veio, arrebatou a pele e roubou a chama sagrada. Nossa família Jiang quase morreu. Liu cerrou os dentes. Devemos retribuir esse ódio. Sim. Mufeng assentiu pesadamente. A inimizade definitivamente deve ser vingada, mas agora somos poucos no clã Jiang e a tribo não é forte o suficiente. A vingança só causará danos severos à tribo, você entende? Sim. Liu abaixou ligeiramente a cabeça. Ok, você pode enviar as ovelhas para o curral primeiro. Mufeng disse, vou encontrar um caminho para a tribo. Vamos tornar a tribo mais forte juntos. Sim. Liu acenou com a cabeça. Então eu estou saindo agora. Depois de deixar o tigre, Mufeng franziu a testa e pensou. Peguei mais de 100 galinhas primitivas hoje, o que foi um evento feliz. Mas as duas coisas antes e depois o fizeram sentir um pouco em seu coração, apenas por causa de uma coisa, a fraqueza do clã Jiang. Eu devo mudar a família Jiang. Mufeng decidiu em seu coração. Ao mesmo tempo, ele se comunicou novamente com o sistema. Sistema, entregue tarefas. Desta vez ele entregou duas tarefas de domesticação de animais de uma só vez. Uma é a galinha primitiva e a outra é o dragão da terra anterior. Dica do sistema. Complete a tarefa de domesticar galinhas primitivas e obtenha 300 conquistas. Complete a tarefa de domar o dragão da terra e ganhe 300 pontos de conquista. Desta forma, além das 350 conquistas restantes, os pontos de conquista de Mufeng chegaram a 950. A conquista de 950 pontos pode ser trocada por muitas coisas, mas desta vez Mufeng decidiu não consumi-lo aleatoriamente e decidiu salvá-lo para trocar pela arte derivada do Luodao. Ele quer adquirir habilidades fortes o suficiente para que ele possa liderar a tribo para se tornar mais forte. Ponto de conquista, ou ponto de conquista. Mufeng sentou-se de lado e pensou cuidadosamente. Vendo o silêncio de Mufeng novamente, as pessoas da tribo se afastaram espontaneamente. Bai olhou para Mufeng com preocupação e olhou para Mufeng em 2 passos. Por outro lado, Mufeng estava pensando em como obter pontos de conquista. Encontrar especiarias. Uma é uma conquista de 100 pontos. Se você quiser coletar 2.000 pontos de conquista, você precisa encontrar pelo menos 11 tipos de especiarias. Mufeng balançou a cabeça. Qual é a utilidade de apenas procurar temperos? É apenas ajustar o sabor. O que eu quero fazer é algo que pode mudar a tribo. Ele mais uma vez se comunicou com o sistema. É possível obter pontos de conquista ajudando a tribo a encontrar outros alimentos. O sistema responde. Sim, toda vez que você encontrar a mesma comida com base na comida existente na tribo, poderá obter 200 conquistas. Não importa qual seja a comida, contanto que você possa comê-la, certo? Mufeng confirmado. Sim.
O sistema respondeu muito positivamente. Isso é bom. Mufeng esticou as sobrancelhas. Nesse caso, irei para as montanhas para encontrar comida e temperos desde o início da tarde. Depois de tomar a decisão, Mufeng se virou para encontrar o velho chefe, esperando obter alguma informação inexplicável em sua mente e de sua boca. Ele tem tentado tocar a coisa enevoada em sua mente esses dias, mas ela não consegue chegar perto todas as vezes. Ele só sabia que a coisa tangível lhe fora passada pelo velho, mas não sabia como usá-la. Perguntei ao sistema, mas o sistema deu uma sugestão de trocar 5.000 conquistas por uma chave de memória, e então ajudá-lo a desvendar o mistério. No ponto de conquista, Mufeng era tão pobre que teve que recuar angustiado e, em vez disso, depositou suas esperanças no velho que passou para sua memória. É uma pena que, após ser resgatado por ele mesmo, o velho tenha esquecido a maioria das coisas em um curto dia e esteja completamente imerso em seu próprio mundo. Mufeng foi até a cabana de palha e perguntou ao velho novamente, mas o velho ainda estava falando sozinho lá, e Mufeng não conseguia entender do que ele estava falando. Em desespero, ele teve que sair e pensar em um jeito sozinho. Tribo Primitiva Capítulo 30 Cura. Depois de deixar a cabana de palha, Mufeng voltou para a caverna onde morava. Há poucas e lamentáveis coisas na caverna: palha, peles de animais e pulses de pedra, nada mais. Mufeng suspirou novamente. De qualquer forma, eu também sou um grande chefe, mesmo onde eu moro é tão pobre. Parece que muitas coisas básicas na tribo têm que ser feitas. Ele disse para si mesmo: a casa em que moro, utensílios de uso diário, necessidades diárias. Ele esfregou a cabeça e lamentou que realmente não é fácil fazer a transição da sociedade primitiva para a sociedade moderna. Há tantas coisas que só podem vir uma a uma. Mufeng pensou do fundo de seu coração: faça as coisas mais urgentes e importantes primeiro. Pensando nisso, ele foi encontrar Mingguang novamente. Depois de todas as 3 viagens de caça, Mingguang estava muito familiarizado com a introdução dos animais, obviamente familiarizado com a selva. Mufeng queria que ele usasse seus pontos fortes e o levasse para as montanhas para ver. Mufeng. Percebendo a chegada de Mufeng, Mingguang correu para fora de sua caverna. Você está procurando algo para fazer comigo? Sim. Mufeng olhou para Mingguang com uma expressão triste. Qual é o problema, tio Mingguang? Mingguang suspirou. Shuofen. Shuofen. Mufeng ficou chocado em sua mente e imediatamente se lembrou. Shuofen é filho de Mingguang, e ele segue Mingguang na selva selvagem desde criança, e ele não é menos familiarizado com a natureza do que Mingguang. A fruta azeda que Baia gosta foi originalmente trazida para ela por Shuofen. Quando a divisão Mangue Dragon roubou a tribo da última vez, a razão pela qual eu estava inconsciente foi porque a divisão Mangue Dragon o esmagou com um grande pedaço de pau. Naquela época, Shuofen pisou em sua cabeça e bloqueou o golpe para Mufeng, e esmagou sua cabeça diretamente. Quanto ao motivo de ele estar comatoso, deve ser que depois que Shuofen bloqueou um bastão, ele sofreu outro. E parece que o dono de seu próprio corpo, o Mufeng original, deveria estar morto, caso contrário ele não teria viajado por ele. De qualquer forma, ele chegou a esse ponto apenas para salvar o eu, e Mufeng não podia ignorá-lo. Shuofen, como ele está? Mufeng perguntou ansiosamente. Ele ainda não acordou. Havia tristeza no rosto de Mingguang. Estou prestes a morrer agora. Pensando na luz brilhante dos últimos 2 dias como de costume, sem nenhuma pista, ele rapidamente perguntou: por que você não me contou? É inútil. Mingguang balançou a cabeça. O velho chefe disse: eu temo que vocês 2 crianças não vão sobreviver. Se você pode acordar depende da vontade de Deus. E a tribo está em perigo agora. A tribo precisa de você mais do que nós. Independentemente das palavras de Mingguang, Mufeng foi direto para a caverna. Shuofen. Mingguang rapidamente seguiu atrás. Mufeng entrou na caverna e viu que o chão estava coberto com palha grossa, e havia um jovem deitado na palha, com um rosto preto fino e feições bem definidas. É que os olhos do menino estão bem fechados, e seu rosto está ficando mais fino por estar letárgico por muitos dias e não comer muito, especialmente o pescoço e as orelhas com pequenas manchas de sangue, que parecem muito sombrias. Shuofen. O coração de Mufeng apertou. Pode ser. Oh! Mingguang suspirou impotente quando viu Mufeng assim.
Mufeng estendeu a mão e explorou cuidadosamente o nariz de Xuefeng. Ele notou que ainda havia uma respiração muito fraca, e o coração pendurado relaxou. Contanto que ele respire, ele tem uma maneira de salvar Xuefeng. Ele ainda está salvo. Mufeng disse apressadamente tal frase, para que Mingguang pudesse se sentir à vontade. Com certeza, depois de ouvir esta frase, Mingguang ficou atordoado e exclamou, sério? Mufeng assentiu silenciosamente, virou as costas para Mingguang, estendeu a mão para o topo da cabeça de Xuefeng e começou a operar a técnica de cura silenciosamente. De repente, manchas verdes claras apareceram na caverna, e depois que as manchas apareceram, elas começaram a correr em direção à palma de Mufeng. Mingguang notou a anormalidade e olhou para esses pontos de luz com os olhos bem abertos. Isso é, os olhos de Mingguang estavam cheios de entusiasmo, e ele estava tão animado que não conseguia falar. E Mufeng naturalmente viu os pontos de luz verde ao seu redor. Ele observou esses pontos de luz convergirem em sua palma, e então se derramaram na cabeça de Xuefeng através de sua palma. Diferente da última vez que ele usou para resgatar o velho chefe, desta vez ele sentiu claramente a luz verde saindo de sua palma para o topo da cabeça de Xuefeng, e uma sensação de calor o deixou muito confortável. Mas então as pálpebras tremeram, o que o deixou sonolento. Eu vou. Acontece que esse feitiço consome tanta energia. Mufeng mordeu a língua secretamente, não se deixando adormecer, mantendo as palmas das mãos na cabeça de Xuefeng. Por cerca de 10 minutos, foi um grande tormento para Mufeng. Ele estava com muito sono. Mas, felizmente, Xuefeng finalmente acordou. Depois de acordar, Xuefeng abriu os olhos e olhou para Mufeng, que estava segurando as pálpebras na cabeceira de sua cama e dormindo, e para Mingguang que estava de lado, e finalmente falou, papai, Mufeng. Acorde, finalmente acorde. Mingguang ficou muito feliz e pulou animadamente, ótimo. Yanyang de Xuefeng, ao ouvir a notícia, chorou de alegria ao ver Xuefeng que já havia acordado. Então o casal se ajoelhou, com uma mão para cima, em direção ao Mufeng. Obrigado chefe. Xuefeng, que tinha acabado de ficar sóbrio, ficou surpreso por um momento e olhou para Mufeng, chefe guerreiro. Mufeng acenou com a mão e disse, Tio Mingguang, você vai ao galinheiro para pegar uma grande galinha primitiva, matá-la, limpá-la, encontrar o pote de pedra, colocar o frango nele, encher com água e cozinhar como o vento. Usar uma panela de pedra, cozinhá-lo. Mingguang estava um pouco perdido. Mufeng estava indefeso, então ele teve que dizer, vai e limpe o frango, e então eu vou cozinhá-lo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.